Vamos lá. Então, nós fizemos essa parte toda introdutória, conversamos um pouco sobre esse impacto das tecnologias de comunicação e informação no nosso cotidiano como um todo, falando sobre as diferentes visões desses sistemas interativos, o objeto de estudo de IHC, que foi aquela parte bem introdutória, depois entramos na parte de conceitos básicos, interface, interação, affordance, e, por último, entramos na questão de qualidade de software em IHC. Usabilidade foi um tópico à parte, que nós falamos sobre as heurísticas, as 10 heurísticas de usabilidade do Nielsen, que além do conteúdo desse capítulo aqui do livro, está lá disponível no Moodle também para vocês, um conteúdo complementar, né, porque nesse capítulo ele só fala 5 usabilidades, e nós analisamos as 10 usabilidades, então tem um artigo complementar no Moodle, que nós vimos também isso em uma aula, então tem a aula também disponível lá, em que nós falamos sobre cada uma dessas usabilidades e que depois isso vai ser importante, tanto quando nós estivermos pensando a prototipação, quanto quando nós estivermos pensando a avaliação do software, que uma das formas de avaliar esse software vai ser justamente através da questão da usabilidade. Falando sobre experiência de usuário, que está muito envolvido, né, com a questão da habilidade, e falamos com relação à acessibilidade, mais especificamente com relação à acessibilidade, eu disponibilizei na aula passada, que nós não fizemos um encontro síncrono, eu disponibilizei para vocês a gravação de uma aula que foi feita em dezembro com a Sara Bentes. Espero que vocês tenham acessado e dado uma olhada naquela aula. Caso não tenha feito, eu sugiro que faça, não só por conta da disciplina em si, mas até mesmo por questão de uma formação, como que eu posso dizer, uma formação humana, digamos assim, vendo aquela discussão sobre acessibilidade e vendo isso através da ótica, né, de uma pessoa com alguma deficiência, que no caso dela, ela tem deficiência visual, ela é cega, completamente cega, ela não consegue nem perceber diferenças de luminosidade, e ela falando da interação dela com a assistente virtual Alexa e com a utilização de smartphone. Então, a importância de um sistema operacional estar adaptado, né, tá acessível, e a interação com o computador, com o site e tudo, isso está muito ligado a quando nós estamos pensando essa questão de interface para os nossos sistemas, tá? Sejam elas interfaces gráficas, interfaces visuais, que é o que a gente mais foca, né? Hoje, por exemplo, quando nós abordarmos a questão de psicologia cognitiva aplicada, a questão da Gestalt, a questão da percepção de cores, está muito ligado. Instrução visual que nós damos a algum determinado software, mas também nós discutimos bastante naquela aula que vocês tiveram acesso, a questão da acessibilidade por voz, né? Então, os assistentes por voz, desses comandos por voz, que a gente tem o Echo da Amazon, nós temos o Google Home, e até mesmo os assistentes que tem nos celulares, né? Assistente do Google, ou a Siri num iPhone, num dispositivo Apple, ou até mesmo a Cortana da Microsoft. Então, esses assistentes por voz, que são cada vez mais populares, digamos assim, né? Todo mundo tem acesso a algum assistente por voz. Seja com um equipamento específico, com uma caixinha dessas com um assistente, ou seja com o seu próprio smartphone, né? Todo mundo tem um smartphone, e nesse smartphone tem um assistente. E ali também tem IHC, ali também tem interação humano-computador. Por mais que a gente pense nessa interação como algo gráfico, ali tem uma interação por voz, e aí a partir do momento que você pensa numa interação por voz, você precisa mudar um pouquinho, né, o seu mindset, você precisa modificar um pouquinho a sua forma de pensar, a sua conversa, né, com o computador. Ali a gente pode olhar essa questão de interação, que a gente classifica lá os diferentes tipos de interação, tá? Que no caso ali você vai ter se comunicando, né, verbalmente com um dispositivo computacional, e ele vai tentar fazer, né, o papel de outro humano, né, nesse tipo de interação que nós estaremos fazendo. E aí tem programação para isso, a gente até comenta alguma coisa, teve o prêmio da Amazon de acessibilidade, de você criar skins para esses produtos, que seria uma programação específica, tá? Lá na aula a gente fala alguns exemplos
disso. E tem programação para isso, tá? Dá para programar até em linguagens bem conhecidas, como JavaScript. Então tem uma parte dessa programação da Amazon para Google não, Amazon Echo, com essa assistente Alexa, tem como fazer uma programação em JavaScript, tá? Dessa interação toda, de você dar o comando, de você receber aquele comando, processar aquele comando de alguma maneira e dar algum outro tipo de resposta. Então tudo isso é interação, tudo isso é IHC, e nesse caso de acessibilidade nós temos aquele conteúdo lá que está um conteúdo bastante rico sobre esse assunto. Hoje nós estaremos aqui, capítulo 3, abordagens teóricas de IHC, e hoje falaremos sobre psicologia experimental e sobre psicologia cognitiva aplicada. Mais especificamente, processador humano de informações, princípio de Gestalt, percepção de cores. Deixa eu ver, engenharia cognitiva, não, essas outras partes nós não abordaremos hoje. Eu acho que já é bastante conteúdo para hoje, vamos ver se a gente consegue fazer ele inteiro. Então vamos falar sobre psicologia experimental e psicologia cognitiva aplicada. Então basicamente hoje a aula é de psicologia, tá? Para começar a falar de psicologia, eu digo que eu não sou psicólogo, não tenho formação nenhuma nisso, apesar de na disciplina de licenciatura, ou melhor, na faculdade de licenciatura em computação que eu fiz, eu tive uma disciplina de psicologia, foi uma das melhores disciplinas da faculdade. Na grade de vocês, nós não temos psicologia, especificamente psicologia, né? Mas nós temos psicologia da educação. De qualquer maneira, a visão, né, que nós vamos abordar aqui, essas questões de psicologia, não é a visão do psicólogo, tá? Então nós não precisamos de um psicólogo hoje, nós precisamos sim de alguém da área de computação para poder falar sobre essas contribuições, né, da psicologia dentro da nossa área de desenvolvimento, no caso aqui, de interação humano-computador. Então, vamos lá. Então, a gente começa falando que nós vamos abordar essa questão de psicologia cognitiva aplicada, e a gente começa com uma psicologia experimental, tá? Que são duas leis que nós vamos ver nessa psicologia experimental. Essa lei de Hick-Riemann, tá? E essa segunda lei, que é a lei de Fitts. O que seria uma psicologia experimental? Seria, no caso dessa psicologia experimental, a gente fala psicologia, só que aí nós vamos ver aqui uma expressão matemática. Você fala o que tem a ver psicologia com matemática. Mas exatamente, uma psicologia experimental, ela pega conceitos psicológicos, psíquicos, empíricos, ou seja, através da observação, da utilização no caso aqui, de interfaces, né? Porque aqui nós estamos falando aplicada à interface humano-computador. Então, você pega anos e anos, né? No caso aqui, essa lei é de 1953, então pensa em interfaces de computadores dessa época, de 1953. Você pega a observação da utilização de interfaces, tá? E a partir dessa observação, você começa a criar um modelo matemático que explica aquele padrão que você observou, tá? Isso que é uma psicologia experimental. Você pega algo, um fenômeno, no caso aqui é uma interação, tá, com o sistema, e você começa a observar várias pessoas fazendo aquele mesmo tipo de interação. E aí, ao observar um grupo grande de pessoas, é isso que nós fazemos em pesquisa científica, né? Observamos, né, pesquisa que eu digo, pesquisa de campo, né, pesquisa empírica, porque tem como a gente fazer pesquisa teórica também e tudo mais. Mas numa pesquisa empírica, o que você faz? Você cria uma determinada situação e você aplica aquela determinada situação a um grupo. E você começa a perceber aspectos em comum no que aquele grupo faz. E a partir daqueles aspectos em comum, você começa a fazer várias medições, e nesse caso aqui, a lei de Hick-Riemann, ele chegou a uma expressão matemática para poder explicar a interação empírica das pessoas, tá? Vamos ler aqui rapidamente para a gente poder tentar explicar para vocês. Ó, a lei de Hick-Riemann relaciona o tempo que leva para uma pessoa tomar uma decisão com o número de possíveis escolhas que ela possui. Ó, essa lei define o tempo médio, que vai ser T, tá? Nessa expressão que nós vamos criar aqui, necessário para escolher entre N opções. Pode ser calculado aproximadamente pela seguinte fórmula, onde K
é empiricamente determinado. Em geral, nós assumimos que K representa a 150 milissegundos. E aí nós temos uma seguinte expressão, olha que beleza. T, que vai ser o tempo médio, vai ser igual a K, que é 150 milissegundos, vezes log na base 2 de N, que são o número de opções disponíveis, mais 1. E aí o resultado de T ali vai ser o tempo médio necessário para tomada de cada uma das decisões dentro daquela interface. Essa interface, vocês conseguiram entender? Essa interface não necessariamente é uma interface computacional. Nós trazemos essa lei de Rick-Riemann aqui para o IHC, para as interfaces computacionais. Imagina que você chegou na lanchonete e você recebeu o menu da lanchonete. Imagina aquele menu mais simples mesmo, aquele que é uma folha só, uma folha grande, e lá você tem todos os tipos de hambúrgueres possíveis e os tipos de bebidas possíveis e os tipos de tudo aquilo que tem disponível, basicamente, na lanchonete, para você poder pedir para o garçom, tá? Então, o que essa lei determina? Essa lei determina que você, ao olhar aquele cardápio, quanto tempo vai demorar para você conseguir encontrar um item que te interessa naquele cardápio. E esse tempo necessário é determinado justamente por essa expressão aqui. Tá? Ele tenta determinar, né, através dessa psicologia experimental. E aí, essa daqui é caso nós tenhamos igual probabilidade. Ou seja, imagina aquele cardápio e o cara listou tudo, por exemplo, em ordem alfabética, todos os itens que ele tem lá, tá? Desde de refrigerante a hambúrguer, tá tudo misturado ali em ordem alfabética, uma lista com várias colunas ali de todos os itens que ele possui. Então, quanto tempo você vai demorar para poder chegar até o item que você quer pedir? E aí ele tenta determinar através disso daqui. E aí ele também determinou uma outra fórmula, que é quando você tem probabilidades diferentes. Ou seja, se aquele seu mesmo cardápio que eu estou falando aqui, se ele tivesse separado, por exemplo, por seções, se ele colocasse ali todos os hambúrgueres disponíveis, aí colocava X salada, X egg bacon, tal. Bebidas, aí ele colocaria em outra categoria. Aí você teria essa outra fórmula aqui, que o tempo é igual K, né? K no caso é 150 milissegundos, vezes o somatório de P, que seria o número de probabilidades, pelo log de 2 de 1 mais 1 sobre o número de alternativas probabilísticas. Quando nós pegamos algo empírico, é justamente você pega um grupo de pessoas, observa, vê aquilo que eles têm em comum e começa a tentar solucionar aquilo através de alguma expressão matemática ou de alguma lógica que você consiga replicar aquilo depois. Aqui no caso, vamos supor, se o menu dessa lanchonete tivesse, sei lá, 30 itens, vamos colocar assim, te desse um cardápio ali, tivesse 30 itens sem nenhuma classificação. Quanto tempo ia demorar para você chegar a uma resposta? Tá? Ele coloca aqui que tempo é igual a K, que é 150. Aqui a gente está trabalhando com milissegundos. Deixa eu apagar aqui. 150. Não, primeiro eu vou determinar log aqui, e depois eu faço ele vezes o 150. Seria log, a gente pega direto aqui, log de n mais 1, vamos colocar então, se for 30 opções, então seria 31, né? Na base 2, por isso que é esse x e y aqui, tá? O x vai ser, deixa eu ver se aqui embaixo se é isso mesmo. Logaritmo aqui, ó, y é o logaritmando do logaritmo base x, isso mesmo, então x vai ser a base, então vai ser 31, né, log de 31 com base 2, a gente calcula, ele chega a esse número aqui, e aí a gente multiplica esse número aqui por 150, que seria 150 milissegundos, tá? A gente chega a essa resolução aqui, ó, de 743, alguma coisa. 743 o quê? Milissegundos, ou seja, menos de um segundo, né? Se você for 1 milissegundo, né? 1 segundo tem 1000 milissegundos, né? Pela lógica. Então, quer ver? A gente pode colocar aqui, milissegundo em segundo. Coloca no Google, que ele coloca essa calculadorazinha nossa aqui, ó. Copiar, vem aqui, cola.
Beleza. Então ele disse que você demoraria nesse cardápio 0,7, vamos colocar 0,8 segundos, se a gente for arredondar 1 segundo, para poder tomar cada decisão. Só que o que é tomar cada decisão? Nessa lei aqui diz que você ia demorar por volta de 1 segundo para você olhar aquelas 30 opções e separar 15 para você se decidir. Depois mais 1 segundo para você pegar aquelas 15 opções e separar ali em 7, mais ou menos, para você decidir. E aí depois disso, você ia pegar aquelas 7 opções e separar ali mais ou menos em 3, né? Só para colocar números inteiros, tá? E depois daquelas 3 você vai conseguir tomar aquela sua decisão. Parece muito rápido, né? que a gente vai fazer isso em quê? Ali, se eu determinar 1 segundo para cada tomada dessa de decisão de 30, eu fui de 30 para 15, depois eu fui de 15 para 7, depois eu fui de 7 para 3 e de 3 para 1. Com 5 segundos você já tomou sua decisão. Óbvio, aqui o que está sendo medido não é você se decidir o que você vai comer. Aqui é o tempo que você demora para achar cada uma das opções, tá? Cada uma das coisas que ali estão. Então, depois você vai decidir se você vai querer um X-tudo ou um X-egg bacon, você pode demorar meia hora decidindo isso, tá? Que aí não envolve mais essa psicologia experimental. Essa psicologia experimental diz exatamente que, dada a um conjunto de opções, tá? Você demora um certo tempo para poder agrupar metade daquelas opções, depois metade daquelas opções, depois metade daquelas opções, até você chegar a uma determinada ação, tá? Quando você pensa isso num menu, que você está sentado ali com tempo e vai pedir alguma coisa, isso pode parecer básico. Quando você pensa isso numa interface, imagina uma pessoa olhar para uma tela de um sistema e precisar ficar 5 segundos olhando para ela poder escolher uma opção, ou melhor, 5 segundos para começar a ler uma opção, porque tem tanta coisa na frente dela que ela não vai ler uma por uma na ordem que é apresentada. Então, ela vai demorar ali 5 segundos para poder escolher uma opção para ler, para ver que não é aquela que ela quer, mais 5 segundos para conseguir ver outra, mais 5 segundos para ver outra, mais 5 segundos para ver outra. A interface está muito, muito poluída. As decisões em uma interface computacional precisam ser mais rápidas, porque senão a pessoa simplesmente vai sair daquele aplicativo. Se você já instalou alguma coisa, você olhou para aquela interface e assim, menos de 1 minuto depois você fala, não vou usar esse aplicativo, vou desinstalar. Então, isso tem muito a ver. Por quê? Porque quando você coloca alternativas, né, se você já separar naquele menu que eu estou dando o exemplo inicial, se você já separar o que é sanduíche, do que é bebidas, do que é sobremesa, sei lá, se você começa a criar grandes grupos, fica muito mais fácil, porque eu não preciso olhar o todo, não preciso olhar 30 itens. Eu já bato o olho no destaque, né, de cada grupo, que vai estar ali, bebidas. Eu quero pedir primeiro a minha bebida. Então, eu já olhei para aquele cardápio, já vi bebidas, eu já vou ver uma lista de 10 itens ali, não mais os 30, mas só 10 itens, que só são referentes a bebidas. E aí vai ser muito mais fácil. Lei de Fitts, originada da psicologia experimental, lei de Fitts relaciona o tempo T, ó, que uma pessoa leva para apontar algo para um tamanho S, tá? Então, o tempo que você demora para atingir alguma coisa. Ali você está pensando literalmente num cursor, tá? Ou então nas nossas telas de toque ali, o tempo que você vai demorar para levar o dedo até aquele alvo, né? Aquela parte que você quer clicar. Com a distância D. Aí ele define tudo isso para poder definir aqui, ó, que o tempo é igual K, que vai ser 100 milissegundos nesse caso, vezes log de base 2, da distância dividido pelo tamanho do alvo, mais 0,5. Olha só que beleza. Alguém parou para poder pensar nisso? Basicamente, isso daqui está querendo dizer que quanto menor o alvo e maior a distância que você precisa percorrer
para atingi-lo, maior vai ser esse T aqui, maior vai ser o tempo, tá bom? Então, basicamente está falando, pense no tamanho das coisas que você vai colocar na tela. Isso vai determinar de acordo com que tipo de tela que o usuário vai utilizar. É uma tela, é um monitor, você pode colocar determinado número de coisas a serem clicadas e você pode colocar determinado tamanho. Agora, é uma telinha de celular, então o número vai ser mais limitado, tá? E o tamanho também vai ser mais limitado. Por quê? Porque uma coisa é você ter a precisão do mouse. Você consegue clicar aqui ó, em pontos bem mais sensíveis. Por exemplo, eu consigo chegar aqui na parte de cima, clicar e ir descendo. Agora vai fazer isso no celular. Seu dedo, que é um mouse, só que é um mouse bem gordo, né? Então, até ele chegar numa parte, para você conseguir selecionar, para você poder puxar. Então, se você tem que pensar exatamente nisso. Ícones maiores, se você estiver utilizando telas de toque. Depois aqui nós vamos verificar que essa questão também vai ser determinada de acordo com o tipo da interface, né? Por exemplo, se você tiver aqui numa interface, novamente, aqui é uma interface desktop, e eu tenho que atingir, por exemplo, esse botão vermelho aqui, ó. O que está sendo dito aqui, ó, cadê? Nessa parte aqui, dessa lei, é que se a opção estiver flutuando, seria flutuando, eu posso passar daquele ponto, o meu mouse pode passar por ali, vai ser o tempo para conseguir atingir esse botãozinho aqui vai ser bem maior do que se caso na interface o mouse esteja delimitado, tá? Por exemplo, quando eu vou acessar aqui na parte de cima, por exemplo, aqui na parte que eu tenho aqui minha hora, né? Que eu posso acessar aqui. Quando eu vou acessar é muito mais fácil, porque eu posso jogar o mouse para cima e ele não vai vazar, né? Ele vai bater aqui nesse limite aqui da parte de cima da tela e ele vai ficar. Tá? Então isso acaba que o tempo para eu fazer isso daqui, ó, é muito mais rápido do que o tempo que eu demoro. Meu mouse agarrou agora. O tempo que eu demoro para conseguir acertar um alvo flutuante. Beleza? É questão de ergonomia, tá? Essas leis aqui são questões de ergonomia. E além disso, ele fala sobre o pipe menu, ou o menu pop-up circular, tá? O pie menu. Tem como vantagem sobre todos os outros menus, tá? Horizontais ou verticais, porque todas as opções estão equidistantes e próximas do ponto em que foi acionado. Aonde a gente vê muito disso aqui? Que você aciona um determinado menu, aí aparece um círculo em volta da área do seu mouse, e você simplesmente faz o movimento para cima, para um lado, para baixo, para o outro, e todas as suas opções estão equidistantes do ponto que ele foi acionado. Gente, jogos, por exemplo, jogos de primeira pessoa, você pega aí um CSGO aí, você precisa acionar de forma rápida, por exemplo, selecionar diferentes armas ali, né? Na hora que você aperta um botão para poder exibir aquele tipo de menu, exibe um menu, tá? Nesse formato, porque fica muito mais rápido de você selecionar os seus interesses. Processador humano de informação, ó. Uma psicologia baseada nesses autores de 83, tá? E aí eles propuseram esse processador humano modelo. Basicamente, eles pegam o que vocês estudaram em arquitetura de computadores, ali a arquitetura de von Neumann, tá? Que diz que um computador ele tem entrada, processamento, e nesse processamento ele faz troca com a memória principal, que é a memória RAM, e depois tem a saída. Então, basicamente, um computador, desde 1945, lá o ENIAC, até os computadores atuais, até o smartwatch que vai estar no seu pulso, ou uma geladeira que tem acesso à internet, todas elas funcionam com a mesma arquitetura, com o mesmo modelo. Entrada de informações, processamento. Esse processamento é feito através de troca com memória principal e saída dessa informação processada. Com base nisso, fizeram a observação de como que as pessoas aprendem as coisas
e propuseram essa estrutura aqui. Olha que interessante essa estrutura aqui. Propuseram essa forma de aprendizagem aqui, ó, com base no processador. Dizendo que, basicamente, nós temos entrada e temos saída, tá? Então, nós temos o mundo externo, onde você vai ter tanto a entrada quanto a saída, e você tem o processador humano de informações. Claro, gente, isso aqui é uma teoria, não estou falando que o cérebro nosso funciona desse jeito. É uma teoria que tenta explicar o funcionamento do nosso cérebro, fazendo um paralelo com como é feito os processos, tá, no computador. Então, basicamente, nós temos receptores, e os receptores eles funcionam como dispositivos de entrada. Então, se no computador você tem teclado, mouse, tela de toque, ou microfone aqui, que eu estou falando agora, que é um dispositivo de entrada, nós temos vários dispositivos de entrada que vão ser os nossos sentidos, basicamente, né? Seus olhos, seus ouvidos, o seu nariz, o seu tato, o seu paladar, tudo isso daí são receptores. E todos esses receptores eles estão funcionando. Então, nesse momento, né, se você é uma pessoa que não tem nenhuma deficiência geral aparente, todos os seus receptores estão funcionando. Então, nesse momento, você está conseguindo enxergar, tá? Você está conseguindo me ouvir, mas, ao mesmo tempo, o seu olfato está funcionando, você está sentindo o cheiro à sua volta, por mais que, antes de eu ter falado, você não estava percebendo qual que era o cheiro que estava à sua volta, e agora você está tentando perceber qual que é o cheiro à sua volta. Então, você vai ter todos esses receptores, né? Seus olhos, seus ouvidos e tal. E aí você vai ter um processador perceptivo, justamente para poder filtrar as suas percepções. Que você começar a prestar atenção em todos os seus sentidos ao mesmo tempo, ferrou, né? Mas, por exemplo, no momento que você está com medo de alguma coisa, quando você vê, por exemplo, um bicho peçonhento, né, uma aranha, o seu processador perceptivo pega os seus sentidos, né, de tato e deixam eles lá no talo. Por quê? Porque o processador perceptivo, né, segundo essa teoria, ele ativou, né, aquela parte. Esse processador perceptivo, ele se comunica com a sua memória, tá? E aí ele separa em duas memórias, assim como o computador, que nós temos uma memória de trabalho, que é a memória RAM, que ela é volátil, ou seja, é a primeira memória que chega aquela informação para você e você trabalha com aquela informação, só que daqui a pouco você já esqueceu. Por exemplo, quando você precisa decorar um número rapidamente para você escrever em algum lugar ou digitar em algum lugar, e você vai decorando lá de sequências de 3, 4, 6 números, e aí você olhou ali, leu, guardou na sua memória de trabalho e fez alguma coisa com aquela informação. Só que daqui a 5 minutos, se perguntar para você qual foi aquela sequência que você leu, você não vai saber falar de forma precisa todos aqueles números. Existem pessoas, né, que têm um distúrbio que a gente chama de superdotados, conseguem gravar assim coisas muito muito literais. Mas na maioria das pessoas, aquela informação vai estar somente na sua memória de trabalho, tá? E você rapidamente já vai utilizar aquilo para alguma coisa específica. Mas é uma memória que vai se apagar, tá bom? Diferente da sua memória de longo prazo, que é quando eu peço para você lembrar de alguma coisa que aconteceu ontem, tá? Ah, ontem de manhã, que aconteceu com você, ou que você comeu hoje na hora do almoço, se você lembra exatamente o que estava no prato. Então pode ser que algumas pessoas lembrem, isso porque é aquela memória que ela tinha naquele momento só para poder executar, né, o ato de almoçar, que estava na memória de trabalho, já foi para uma memória de longo prazo, ela guardou. Se você comeu alguma coisa especial, né, alguma coisa diferente, alguma coisa que te marcou, aquilo com certeza vai estar gravado na sua memória de longo prazo. Se foi alguma coisa muito trivial, ou se você estava preocupado com outra coisa naquele momento que você estava comendo, você só usou sua memória de trabalho e aquela informação não foi para sua memória de longo prazo, tá? Existe o seu processador cognitivo, que é quando você precisa pegar aquela informação que você recebeu, pensar nela, né, processar e transformar aquilo em alguma coisa. E aí, para você fazer esse processo cognitivo,
esse modelo diz, tá vendo as setinhas, que você usa a sua memória de trabalho, ou seja, a informação que está recebendo naquela hora, só que você precisa utilizar também informações da memória de longo prazo. Então, por exemplo, exemplo básico, né? Quando você quando a gente começou a fazer o cálculo aqui do log aqui, você já pegou na sua memória de longo prazo, pelo menos o básico de operações matemáticas para você entender a lógica daquilo que eu estava falando. Você pode não lembrar mais da expressão que eu falei agora há pouco ali, tá? De T igual K vezes log de base 2 de 1 mais N. Você usou informações da sua memória de longo prazo de operações básicas matemáticas que você já aprendeu e que aquilo já está gravado, tá? Para você poder processar aquele momento e entender aquilo que eu estava tentando explicar. Bom, feito esse processo cognitivo, essa informação passa para o seu processador motor, que vai sair pelos seus atuadores, né? Que seriam os dispositivos de saída aí. O que você vai fazer, seja a sua fala, um dispositivo de saída, seja o seu movimento aí, tá? O seu movimento motor, né? Seja escrever alguma coisa, tal. Todas aquelas informações que você vai utilizar ao fazer, depois de ter feito aquele processo cognitivo. Só que isso acontece milhares de vezes por segundo, da mesma maneira que o computador também funciona, tá? Milhares de vezes por segundo. Às vezes, você até precisa parar, né, com alguns receptores para você conseguir processar. Por exemplo, tem pessoas que conseguem estudar ouvindo música. Tem gente que precisa de silêncio ouvindo música. Precisa de silêncio ouvindo música, não, precisa de silêncio para poder estudar. Porque a música que ela está ouvindo ali pode atrapalhar a concentração. Ou, por exemplo, comigo acontece sempre, eu estou dirigindo, quando eu estou dirigindo é algo bastante automático, existe pouco processo cognitivo. Então, eu tenho a entrada aqui, processador perceptivo, tá? Que vai na minha memória de trabalho, que puxa a memória de longo prazo, obviamente, porque eu aprendi ao longo do tempo a dirigir, e já vai para o meu processador motor, e os atuadores que faz passar marcha, pisar na embreagem de forma até mesmo automática. Mas na hora que eu preciso estacionar o carro, aí ferrou. Aí, se tiver o som do carro tiver alto, eu vou precisar baixar o som do carro, que eu vou precisar reduzir o número de receptores que eu tenho, porque naquele momento eu vou começar a usar o meu processador cognitivo, que eu vou ver o tamanho da vaga, vou virar o volante para o lado, para o outro, para ver se vai caber, tentar não bater no carro de trás, e aí eu uso mais o processador cognitivo. É uma palavra em alemão. Princípios de Gestalt. 2003, beleza? Aqui no livro, ele coloca alguns princípios, tá? Ele coloca, por exemplo, proximidade, continuidade, simetria, similaridade, destino comum, fecho, região comum, conectividade. Até coloca bastante, não tem como. Tô aqui, 1, 2. Tá tudo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 princípios. Vou passar, que está melhor do que aqui no livro, esse site. 7 princípios de Gestalt e como utilizá-los em projetos de UI, né, de User Interface Design. E depois vocês leem, tá? Com calma, cada um desses princípios, mas basicamente vai falar sobre proximidade, similaridade, continuidade, fechamento, figura de fundo, região comum e ponto focal. Vamos lá. Princípio de proximidade. Afirma que coisas que estão próximas parecem ser mais relacionadas entre si do que se estiverem distantes. Tá? Então, é justamente aquelas coisas. Pô, mas isso é básico. É básico. É básico, é empírico, né? Senso comum, mas precisa ser organizado para você poder utilizar, tá, dessas técnicas aqui para o seu visual. Então, por exemplo, se você coloca bolinhas agrupadas equidistantes, conforme essas bolinhas aqui, elas parecem um grupo único. Se você separa um pouquinho, tá, 3 bolinhas para um lado e essas 6 bolinhas para o outro, já parecem 2 grupos separados. Tá? Parece que aqui é um grupo, parece que aqui é outro grupo, e a gente usa isso muito no design de sites, de interfaces no geral. Tá bom?
Aí, o legal dessa matéria aqui, esse site é muito legal com relação a UX, tá? Medium.com. E aí, a aplicação disso numa interface, né, por exemplo, é o agrupamento que você faz para as informações, tá? Quando você agrupa, por exemplo, uma label, né, que seria esse rótulozinho aqui do formulário com uma área do formulário, com um elemento do formulário, que você disse que os dois estão próximos ali, bem próximos, significa que os dois são relacionados um com o outro, tá? Ou no próprio design. Aqui você vai ver muito, cadê princípios de similaridade. Então, é muito similar ao princípio de proximidade, só que aqui do proximidade você vai dar alguma distância, tá? No princípio de similaridade você vai separar grupos por cores. Tá vendo que tudo que é relacionado a esporte está em verde? Então, só de eu bater o olho aqui no site, dando uma geral aqui no site, ó, eu sei que essa notícia aqui embaixo, aqui, ó, do Neymar, é referente ao esporte. Eu sei que essa notícia aqui, ó, Cartola FC, é relacionada a esporte. Porque tudo que é esporte está verde. Princípio da similaridade. Beleza? Coisas, né? Imagens com cores semelhantes, né? Cores iguais, vão ser percebidas como um grupo. Então, por mais que essas informações estejam espalhadas no site, eu sei que tudo que está em laranja é relacionado à fofoca. Não, fofoca não, entretenimento dentro do site da Globo, tá? Então vai estar aqui, ó. Tudo que eu passar o olho aqui, eu posso jogar para cima e para baixo e parar em qualquer notícia em laranja, e eu sei que é relacionado a entretenimento. Geralmente fofoca. Tudo que é relacionado a notícia, tá? Notícias no geral, vai estar em vermelho. E aí, eu passando o olho aqui no site, eu já consigo verificar. Princípio da continuidade, ó. O princípio da continuidade afirma que elementos que são posicionados em uma linha, tá? Ou uma curva, desde que aquela curva não seja totalmente disforme, conforme esses objetos aqui, que não formam uma curva, né? Formam um caos, eles são percebidos como mais relacionados do que se eles não tivessem dispostos, tá? Então, por mais que esses pontinhos vermelhos aqui sejam todos da mesma cor, e esses pontinhos roxos também sejam todos da mesma cor, quando eu tenho uma continuidade, eles são percebidos como um único objeto, tá? Diferente do que se eu tiver eles todos espalhados, eles não são reconhecidos como algo correlacionado, tá? Então, a aplicação no design, a gente utiliza muito, né, uma barra aqui, ó, como o exemplo aqui do site do Booking, em que você tem um formulário, só que esse formulário aqui ele não está um embaixo do outro, ele está um do lado do outro, fazendo uma linha, tá? E aí você consegue ler aqui da esquerda para a direita e ir preenchendo de onde para onde, data de ida e volta, quantidade de pessoas e o botãozinho de pesquisar, tá? E você tem também a ilusão da continuidade. Essa ilusão de continuidade é muito legal, muito interessante, que é quando você exibe apenas parte do objeto para você mostrar que existem mais coisas relacionadas àquilo. Tá? Deixa eu pegar aqui. Tá vendo aqui, ó, nessa interface? Eu começo a ver os filmes aqui, ó. Na hora que eu chego no cantinho aqui, ele exibe para mim o começo de um novo título, né? O começo aqui da tela. Aí na hora que eu clico, ele apresenta mais informações. Essas setas até aparecem na hora que eu passo o mouse por cima, mas na hora que o mouse está fora, as setas não aparecem. O que me diz que esse conteúdo, existe mais conteúdo para o lado esquerdo e mais conteúdo para o lado direito, é essa ilusão da continuidade, né? Que é eu colocar um pedacinho daquele frame aqui e um pedacinho do próximo frame aqui do outro lado para te dar essa noção de continuidade. Isso é muito utilizado quando nós temos cards, tá? Para você poder fazer a navegação. Porque senão daria uma noção de fechamento, ou seja, daria uma noção de que só tem aquele conteúdo ali e acabou. Então, ó,
Acontece isso muito, tá? Você vai ter esse pedacinho aqui de um lado, um pedacinho do outro, para poder te dar essa noção de continuidade. Aqui também, ó, para mostrar que existem outros horários. Então, ele mostra metade daquela caixa aqui de um lado, metade daquela caixa aqui do outro, para você poder saber que você pode navegar, tá? E, e aí, o contrário disso vai ser o princípio do fechamento, tá? Não só o contrário disso, mas existem outras coisas dentro do princípio do fechamento. Você já se deparou alguma vez com uma imagem que não estava totalmente preenchida, porém seu inconsciente, né, no caso, já havia contornado a parte que faltava? Aí mostra que esse dálmata aqui andando, que na verdade são só várias manchas, tá? Aqui num GIF animado, só que a forma com que ele está agrupado aqui, o seu cérebro não enxerga isso daqui como informações separadas, ele enxerga isso aqui como uma figura, como um todo. E ele já completa aí para você que é um cachorro andando abanando o rabo aqui em cima, ó. O rabo dele são 2 pontos que estão indo para lá e para cá, mas já é o suficiente para que o cérebro feche, né, essa imagem. Vocês já devem ter visto, ou já devem ter algumas informações, assim, as pessoas mostrando como que você não precisa, para o seu cérebro, você não precisa de uma palavra inteira, meia palavra já basta. Que pega uma frase e aí corta aquela frase no meio e apaga a parte de cima da palavra. Você pega a letra A e só mostra metade de baixo da letra A, tá? E aí, só com o agrupamento daquelas letras ali, de tanto que você já viu aquelas letras, mesmo que metade dela esteja apagada, você consegue ler perfeitamente aquela frase, aquele texto, né? Pelo princípio aí do fechamento. Seu cérebro já vai fechar isso. No design, a gente utiliza isso para poder fazer alguns agrupamentos, tá? Para você agrupar coisas na tela, mesmo que você não tenha essa linha aqui, ó, por exemplo, ó, essa linha vermelha que está mostrando aqui, ele só está mostrando para mostrar o grupo. Mas você vai visualizar. Vamos voltar para o site da Globo aqui. Existem algumas linhas aqui no site da Globo, né? Mas você sabe que aqui você tem um conjunto de informações secundárias aqui sobre esportes, e que você tem um conjunto de informações secundárias sobre entretenimento, e aqui você tem um conjunto de informações secundárias sobre as notícias no geral. E aí você tem a ilusão do fechamento também, que aí seria o contrário, né, da ilusão da continuidade. Que é quando você exibe alguma coisa e não exibe por exemplo, aqui nessa calça sendo exibida aqui nesse aplicativo de compras. Existem mais fotos dessa calça. Se você não tivesse essas duas setinhas direcionais de um lado e do outro, você não saberia, né? Aqui nós temos aqui affordance, né? Essas duas setinhas para um lado e para o outro. Você não saberia que existiam outras imagens dessa. Você só sabe por conta dessas duas setinhas. Não aparece metade aqui nem metade aqui. Você não precisa usar, né, aquela ideia do continuidade. Você não precisa utilizar o princípio da continuidade a todo momento. Você pode fazer uma imagem fechada, mas aí você vai precisar usar um affordance aqui para poder mostrar que existem mais informações. Senão parece que existe só aquela informação. Igual aqui, ó, na hora que mostra esse vestido aqui, se não tivesse essas 3 bolinhas aqui embaixo e só aparecesse essa imagem, você pensaria que só existe aquela imagem. Você nem saberia onde clicar ali para poder exibir outra imagem. E aí você tem um outro affordance aqui embaixo para mostrar que existem outras coisas. E aí, nesse affordance aqui, já está usando aquele princípio lá em cima da similaridade, né? Que você mostra que cores diferentes mostra grupos diferentes. Calma aí, gente, eu tô indo para baixo, para cima tão rápido que vocês vão ficar tonto aí. Ou seja, mostrou que 3 bolinhas aqui significa que essa bolinha está ativada, logo você tem mais 2 imagens aqui, mais 2 bolinhas que serão ativadas assim que você clicar. Você está esperando que ao clicar nessa do meio, vai ser ativada e você vai ser exibido outra imagem, tá? Princípio da figura de fundo. Isso daqui é o clássico de Gestalt, né? Vocês já devem ter visto essa imagem aqui toda vez que fala de Gestalt.
que é você conseguir enxergar, né, as duas pessoas aqui, uma da frente da outra, e enxergar esse vaso aqui, tá? Então, geralmente, esse vaso ou taça, né? Geralmente, nós separamos, tá, os objetos em planos diferentes, tá? Eu tenho o primeiro plano e eu tenho o segundo plano, tá? E aí o nosso cérebro pode dar destaques diferentes a esses planos. Por exemplo, nessa imagem aqui, o objetivo dessa imagem é exatamente te dar uma ilusão de ótica. Se você focar em enxergar a taça, você está chegando a uma taça com fundo totalmente branco, tá? Ou se o seu cérebro mudar o chaveamento aí, ele vai estar enxergando duas pessoas, tá? Com um quadrado preto como segundo plano dessas duas pessoas, tá? Então eu só consigo enxergar o contorno aqui e um quadrado preto. Ele só não aparece quadrado porque o contorno das pessoas estão na frente dele, né? Mas meu cérebro já finaliza isso daqui como uma continuidade, que aqui nesse espaço aqui, atrás desse rosto aqui, também vai estar tudo preto. Como que a gente aplica isso no design? Quer ver? Ó? Deixa eu botar aqui para vocês. Ó, modal Bootstrap. Então, esses modais aqui, ó, que o Bootstrap já apresenta para gente, ó. Ó, tá vendo? Ele mostra um pop-up aqui, e aí ele escurece as informações que estão atrás, que aí eu tenho uma ideia de profundidade aqui, eu sei que tem essa informação no primeiro plano e o restante das informações no segundo plano. E no momento em que eu escureço as informações de trás, ó, eu falo que a informação importante é essa daqui, que está no primeiro plano. E aí eu consigo focar totalmente nessa informação e a outra informação ela fica secundária a partir disso, tá? Então isso aqui é muito utilizado, tá? Aqui a gente está dentro do Bootstrap e esses modais são utilizados pra caramba. Aqui mesmo, na imagem que eu estou transmitindo para vocês, entra, né, esse princípio aqui de figura e fundo, tá? Em que, deixa eu ver aqui, deixa eu me olhar aqui para ver como que tá a minha tela. Eu tô aqui, eu tô centralizado, tá? A ideia minha era eu estar centralizado. A iluminação está aqui no meu rosto, então eu estou em primeiro plano. E vocês conseguem enxergar o segundo plano aqui atrás. E eu ainda dividi o segundo plano em duas áreas. Uma área azul aqui do lado, tá? E uma área rosa aqui do outro lado. Beleza? Foi só para tentar recortar esse cenário. Então tem o cenário de fundo e eu estou aqui em destaque no primeiro plano, sendo iluminado aqui. O recorte não ficou perfeito aqui atrás, porque eu tenho uma bagunça danada dentro do meu escritório aqui, tá? Então, mas a ideia é boa. E aí eu não acendi a luz justamente para não dar destaque para o fundo. O fundo, a luz aqui do teto está apagada, eu só tenho essas iluminações aqui, que eu tenho uma lâmpada azul aqui, que eu tenho um refletor RGB aqui atrás, e eu tenho essa lâmpada aqui desse abajur rosa, jogando aqui, justamente para dar um colorido do fundo, mas para tirar o foco de vocês da minha bagunça, que tem bagunça pra caramba aqui em cima da mesa, e tem mais bagunça ainda pro lado de cá que vocês não estão vendo, tá? Então, entra nesse princípio de figura, e no caso eu sou a figura, né? E ali tá o fundo, e o destaque é para ser feito na figura. Princípio da região comum. Então, tá muito relacionado também aos elementos que estão próximos, muito parecido com o princípio da proximidade, tá? Só que aí você cria uma região, você delimita ela de fato através de alguma figura geométrica mesmo, de alguma linha ali que você vai definir algumas regiões dentro do seu site, né? Naquele exemplo que a gente estava falando do site da Globo, essas linhas aqui, ó, bem fininhas, né, bem discretas aqui, ó, estão definindo regiões, ó. Essas linhas aqui, ó, estão definindo regiões, ó. Beleza? Então você
consegue fazer essa subdivisão também através de linhas. Voltando. Show. Aqui, ó. Aqui também está mostrando um site bem legal, bem feito. E aí as regiões são delimitadas, ó, por cores diferentes, ó. Eu tenho essa área toda aqui. O fundo, ele é cinza, né? Deu para você perceber. E aí cada bloco tá bem delimitado. Beleza? Não só por proximidade, porque eu tenho imagens, eu tenho texto, tal, mas justamente por esse recorte que aparece bem destacado aqui nesse layout, tá? Princípio do ponto focal, se você tem alguma coisinha diferente no meio, tá? De um conjunto de coisas iguais, se você tem um ponto diferente, aquele ponto ele vai se destacar, tá? Então isso você pode utilizar. E tá aqui num aplicativo. E aí depois entra a teoria das cores para você usar uma cor, né, que contrasta com aquilo que você está apresentando, justamente para você evidenciar aquele destaque, tá? O sentido das cores, daqui a pouco a gente fala sobre teoria das cores. O sentido das cores ele está muito ligado com questão cultural também, tá? O sentido de cores para a gente aqui pode ser diferente do sentido de cores para alguém, para um asiático ou para um europeu, tá? Aí aqui está um outro aplicação, né, que você vai dar destaque aqui, no caso, ele está falando de alguma coisa aqui de, sei lá, algum problema em inchaço, sei lá, no joelho, e aí tem uma cor diferente ali, tá tudo cinza, e a cor tá só aqui, então quer dizer que tá dando destaque para aquela parte ali. Beleza, passamos por 7, tá? Por sete princípios de Gestalt: proximidade, similaridade, continuidade, fechamento, figura e fundo, região comum, ponto focal.